Hoje é quinta-feira, dia do consultório do Tribuna Livre. E vamos conversar hoje com o presidente da Sociedade de Pneumologia na Paraíba, o doutor Alexandre Araruna. Doutor Alexandre, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. No próximo domingo é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. E segundo a Organização Mundial de Saúde, eu estava lendo recente, cerca de 8 milhões de pessoas morrem por ano de consequências deixadas em relação ao fumo. E no Brasil, mesmo com tantas campanhas, mesmo em cada rótulo lá de cigarro, tendo lá dizendo que o fumo, que o cigarro mata, que deixa sequela, ainda se tem uma cultura muito grande de se fumar nesse país, né? Correto, Bruno. Como você bem colocou, essa semana, a partir do domingo, a sociedade paraibana, não só paraibana, brasileira como se, população, as sociedades não governamentais em si, eles tomam como a data, a partir do dia 29, a Semana de Combate ao Tabaco. E como você bem colocou, o cigarro ele é extremamente deletério em todos os órgãos possíveis. E hoje, na verdade, com quem a gente está ouvindo agora, nos ouvindo agora em televisão, ao vivo, a gente sabe que muitos já são ex-tabagistas, porque o número de tabagistas no país já foi maior. Nós já fomos um terço da população. Imagine, Bruno, que a cada 10 pessoas, 3 fumavam há 30 anos atrás. No último estudo que a gente conseguiu, o teto da nossa busca maior, nós somos referência em mundo, é que a cada 100 pessoas, né, menos do que 10 fumam, ou seja, menos do que 10% da população brasileira já é foi tabagista. 30 no caso, já foi né? 30, já foi e muito hoje alto. Conseguimos avançar muito. E hoje nós caímos. Isso é um pulo muito grande. E com quem a gente conversa agora sabe que cigarro é atraso, cigarro é perda, cigarro é morte, cigarro é prejuízo, cigarro é coisa antiquada, então não vale mais para ninguém. Na verdade, a gente está agora só conversando para pessoas que ainda estão nesses 10% a menos de serem tabagistas, começar a se livrar disto, porque vai perder filho, perde pai, perde saúde, amputa dedo, infarto, derrame, enfisema de pulmão, cânceres, aí vai de pulmão, câncer de mama, de ovário, olha as mulheres aí no meio da história. Ou seja, vale para todo mundo o malefício desse cigarro. Meu pai tem 49 anos. Desde criança eu vejo meu pai fumando. Sabe qual é a tese dele? Meu pai um dia vai prejudicar. Não, mas fulano, meu pai fumava, minha mãe fumava, meu vizinho aqui fuma há tantos anos e nunca teve nenhum problema no pulmão. Ou seja, a tese dele é que as outras pessoas não pegam e ele também não vai pegar. Porque tem pessoas que desenvolvem doenças de forma rápida e outras não. Vamos lá. A gente sabe que existem os gatilhos das doenças, Bruno. Eu sou de uma formação genética que o meu órgão, digamos, choque seja pulmão. Ou não, de repente seja coração. E aí a propriedade do cigarro ela é tão maléfica que ela não vai lhe dizer qual vai ser o órgão que ela vai afetar, ou quantos órgãos ela vai lhe afetar. Mas o que é fato, e aí vale para o seu pai, que é jovem, 49 anos, Isso. Tabagista, vamos imaginar que ele teria uma vida útil aí, sem tabaco, digamos, Bruno, que Deus o abençoe, mas pelo menos aí 40, 50 anos de vida. Olha como isso é bom. Mas o cigarro chega a amputar, em média, 12 anos de vida de um ser humano. Você vai reduzir a longevidade dele. Digamos que ele tivesse lá pré-estabelecido pelas contas de Deus, ele viver lá até os seus 80 anos, eu não sei, Deus é que vai dizer. Isso. Mas digamos que ele, em sendo tabagista, ele vai viver, pelos dados oficiais dos estudos que a gente tem, pelo menos 12 anos a menos, em média. É claro que se varia pessoa a pessoa, estudo a estudo, população a população. Mas, em geral, por exemplo, Bruno, quando você deixa, digamos que ele seja um tabagista de uma carteira dia, que é algo até razoável dentro da população dos tabagistas, mas tanto faz um cigarro ou mais cigarros, todos eles são maléficos. A cada cigarro que ele deixar de fumar, olha como é que são as contas, ele vai ter 11 minutos a mais de vida. Olha que um cigarro, 11 minutos, é pouco, mas espera, 11 minutos não me muda muito a minha história, mas eu estou falando de uma carreira de tabagista que vai se prolongar por anos. Então imagine quanto isso vai diminuir a proximidade com os filhos, a saúde dele. Lembrando que metade das pessoas que fumam, novamente são estudos que fazem essa leitura para a gente, a metade das pessoas que fumam vão morrer por causas diretamente relacionadas ao cigarro. É uma roleta russa muito elevada. Ou seja, você ter mais ou menos 3 a 4 balas no tambor de um revólver e ficar brincando daquela asneira que a gente conhece classicamente aí na periferia e nos meios, né, nossos de sociedade, a famosa roleta russa. É muita exposição a algo que só lhe faz o mal. E nenhum bem há documentado que o cigarro pode trazer. Eu tenho certeza que tem alguém que está em casa agora, que está nos acompanhando, que queria e quer a todo custo deixar de fumar.
mas aí quando passa por um problema, quando tem uma crise de ansiedade, por aí vai, o primeiro gatilho que pega é o quê? É o cigarro como uma válvula de escape. O porquê disso? Vamos lembrar que a indústria tabágica, Bruno, ela é muito inteligente. Ela não botou um cigarro, aquele negocinho, como encantador por si só. Aquilo por si só não é bonito, não há beleza naquilo. Mas dentro daquele produto chamado cigarro, o clássico cigarro, pelo menos que a gente compra facilmente em qualquer local, ele tem dentro um produto chamado nicotina. Nicotina é um produto que o cérebro da gente reconhece como extremamente agradável, logo viciante. Então, às vezes, você pega um adolescente, um adulto jovem, começa lá atrás na sua infância, adolescência, que é onde está a maioria das vezes os tabagistas, começa inocentemente para aparecer no seu grupo, nos seus amigos ali, e aí pega um cigarrinho, ali está a nicotina, ele não percebe. A nicotina como elemento de vício, mas mais de 4.700 substâncias, muitas delas nós nem sabemos razão clássica de o quão mal elas podem fazer, e de repente ali eu começo a sentir instintivamente a necessidade de voltar ao próximo cigarro. E aí meu cérebro se acostuma, vai se acostumando e de repente lá na frente, Bruno, eu resolvo parar de fumar. A indústria tabágica precisa que você compre o maço de cigarro, é muito esperta. Então ela sabe que isso vai acontecer. Ela sabe que tem uma hora que você vai perceber que aquilo faz mal e faz, eu não tenho forças para parar, porque isto já impregnou. Mas aí é que está. E essas propagandas, toda essa motivação que é feita, tanto pelo Ministério da Saúde, pelas sociedades brasileiras de epidemiologia, entre outras, elas vão exatamente forçando as pessoas a perceberem que a imagem do cigarro é um atraso, é uma doença, é uma morte. E essas pessoas vão acordar. Mas há condição de se reverter, Bruno. Há uma condição com suporte terapêutico, suporte medicamentoso, acompanhamento médico, acompanhamento da psicologia, um estabelecimento de projeto com que essas pessoas que às vezes sozinhas não consigam parar de fumar, com suporte adequado, elas vão fazer esses 10% cair mais ainda e vão dar gosto aos seus filhos, no caso, a exemplo seu, aos seus netos, e vai ter mais qualidade de vida para degustar o que há de bom nessa vida ainda, em estando longe do cigarro. É exatamente nesse contexto a minha pergunta, levando em consideração os dados que o senhor apresenta, 10% da população fumando hoje dá uma média aí de 20 milhões de habitantes, levando a consideração do nosso país. E aí é um número muito alto, e até olhando também os números da Organização Mundial de Saúde, quando 8 milhões morrem por ano em decorrência de doenças relacionadas ao cigarro. E ainda eu percebo uma certa omissão por parte do poder público em relação a políticas públicas voltadas a esse tipo de tratamento. Por exemplo, quem está em casa agora querendo parar de fumar, para encontrar um tratamento adequado no serviço público vai ter dificuldade. Quais são os caminhos para conseguir ajuda para isso? É fato, Bruno, que quando a gente coloca o Brasil em relação ao mundo, nós somos bem vistos e olhem esquisito, né? O Brasil ser visto em ótica mundial, quantas coisas não são contrárias em termos de imagem. Mas para o tabaco, nós somos os grandes campeões da reversão do tabaco. Daí eu falo 10% para arredondar, mas é um pouco menos que 10%, 9,3%. Mas vamos ficar na marca dos 10%. Mas o que é que acontece de fato? O tratamento da cessação do tabaco, primeiramente tem que partir inicialmente do paciente. Uma vez ele se interessando, eu sou tabagista, desejo cessar o tabaco. Qual é o caminho que eu posso traçar? E aí a gente tem alguns caminhos. Vamos imaginar que nós temos primeiramente os serviços públicos e a gente tem realmente uma rede que hoje está montada e que, na verdade, nessa semana, com a palestra de nossos pneumologistas hoje da sociedade, que hoje estão, inclusive, fazendo essas palestras desde ontem à noite, através de aulas, claro, aulas à distância, pelo momento que a gente está enfrentando, mas também aulas presenciais, cursos de capacitação dos nossos serviços de saúde municipais, por exemplo, quando eu falo a título de João Pessoa. E aí você vai ter as unidades básicas de saúde da família, onde lá vocês podem adentrar ali naquele serviço e buscar encaminhamentos, que a gente tem algumas redes, né, principais, como o PAN de Jaguaribe, por exemplo, como o Hospital Universitário Lauro Vanderlei, que é outra referência também, em que ali você pode começar a galgar o caminho do projeto da cessação do tabaco. É claro que aí a gente precisa, claro, aprimorar essa divulgação, precisa naturalmente também aprimorar a garantia contínua das medicações, que a gente sabe que são medicações caras, necessariamente, mas que oficialmente elas já estão sendo mais dinamizadas em termos de distribuição pública para aquelas pessoas que desejem cessar o tabagismo. Em relação aos cuidados com o pulmão que nós devemos ter, já que a gente está falando sobre esse tema, hoje em dia a gente percebe um número muito alto de jovens envolvidos com drogas, né?
não somente do cigarro vem a maconha, mas tem as outras drogas também. Essas drogas, elas são prejudiciais também ao pulmão? Todas por exemplo, elas. O crack, tudo que você inala, por aí vai. Imaginemos que nosso pulmão, ele é um pulmão que é feito para entrar ar, devolver, a grosso modo, gás carbônico e isso ser distribuído de forma saudável para o corpo. Qualquer elemento, e a gente agora vai mencionar especificamente os do tabaco, e aí vai os lícitos e os ilícitos, e aí o cigarro comum, como a gente acaba de falar, mas também entra aí o cigarro eletrônico, aqueles vaporizadores, e aí como você deu o exemplo agora, Bruno, as drogas ilícitas, o crack, a maconha, a cocaína, nenhuma delas é saudável, e eu estou falando agora especificamente para os pulmões. Elas todas são danosas para todo o organismo e, claro, como adentra a via respiratória, elas entram com todos esses elementos queimando, machucando, destruindo o pulmão. E isso pode agudamente já dar algumas queixas, entre elas, por exemplo, uma tosse, um sangramento agudo, uma dor torácica, mas também vai desenvolver ao longo dos dias e semanas e um mês ou ano, depende do uso contínuo dessas drogas, porque já a primeira aproximação, a apresentação ao uso dessa droga, por si só, ela já é danosa. E vai desenvolver doenças crônicas também por consequência dessas drogas, também as ilícitas, Bruno. O senhor falou numa situação que eu vejo com muita preocupação, principalmente na geração que eu faço parte, que é a questão do cigarro eletrônico. Hoje você chega em qualquer lugar, em qualquer ambiente, restaurante, festa, ambiente aberto, fechado, está lá todo mundo utilizando aquele cigarro eletrônico, apesar de ser algo ilícito, mas é uma preocupação muito grande, né, com a saúde. Bruno, vamos lembrar que a indústria do tabaco, ela sempre muito hábil, muito esperta, ela notou que quando a gente deixou de ser 33% da população tabagista, baixou para um pouco menos que 10%, ela perdeu muita gente, muito freguês que paga o seu cigarro no dia a dia. Então, qual foi a dela? Qual foi o pulo do gato? O sinal está muito marginalizado, é uma coisa que já perceberam, só quem fuma hoje é quem é muito dependente. Ninguém entra mais inocente nessa. Isso, pelo menos, é o que a gente percebe no dia a dia. Então, qual foi a deles? Vamos criar uma nova modalidade. Um cigarrozinho bonito, eletrônico, às vezes parece um pendrive, às vezes parece uma coisa bem cheio chique, de luzes, né? Cheio de luzes, todo um artefato para atrair. Em especial o nosso público adolescente, adulto, jovem. Na ideia de que aquilo não é o cigarro, de que aquilo não tem dano, de que ele não tem nenhum material que faz mal. Muito pelo contrário, é até cheiroso, tem produtos mentolados, um cheiro de tutti-frutti, parece que é um ressuscitar, né, de algo que é elegante, muito pelo contrário. Ali é a porta novamente do mal. Só para a gente comparar em termos numéricos, que eu tenho certeza que o nosso público gosta muito de conta de matemática. Vamos imaginar que eu, quando tenho um cigarro lá clássico, lá naquela que é comprado usualmente, eu tenho além de 1 a 2 miligramas de nicotina. Quando eu vou para o cigarro eletrônico, às vezes eu tenho 5 vezes mais nicotina ali dentro. É mais prejudicial do que o cigarro mais prejudicial, comum, mais viciante do que o cigarro tradicional. Porque o foco dele, imagine que eu não quero só uma noite daquele adolescente, daquele adulto jovem usando, porque para mim interessa ele ficar continuamente meu amigo, pagando a minha conta da minha sobrevivência. Então ele precisa pôr alguma coisa que vicie. E eu falei no início, o que vicia no cigarro é a nicotina, o cérebro reconhece como agradável. E de repente tem ali 5 vezes mais nicotina, por exemplo. E agora também outros elementos. E aí é que está o problema, Bruno. O que é cheiroso, o que parece ser algo chique, momentâneo no meio de uma roda, às vezes de um bar, de um restaurante, de encontro de amigos de violão, como queira, ali tem elementos extremamente nocivos à saúde e já estão muito bem documentados. Inclusive, eu particularmente tive paciente aqui no hospital privado que adentrou o nosso serviço, que tinha feito uso de cigarro eletrônico por algumas poucas vezes, não contou a família, naturalmente, mas em off ele externou isso para a gente, para mim especificamente como pneumologista, e lá ele teve danos agudos no pulmão, por produtos que a gente não sabe, inclusive, qual é o curso dele em pulmões sadios ao longo do tempo. Então, ali é mais uma enganação, é preciso alguém pagar essa conta, e viu-se que as pessoas já não caem mais na historinha do cigarro normal, e estão agora tentando caminhar para esse tipo de modelo, que é extremamente deletério, machuca já no primeiro momento do seu uso os pulmões dos nossos pacientes, seja jovens, adolescentes ou idosos, como queira, e naturalmente vai lhe criar também o vício do uso, porque, de novo, só para lembrar, ali tem a nicotina. A nicotina é para viciar.
é para garantir você, seu próximo freguês, de manter diária, semanal, mensalmente, a conta daqueles poderosos da indústria tabágica internacional. Doutor Alexandre Araruna, muito obrigado pela entrevista conosco, um grande abraço, boa sorte na caminhada. Quem está aqui em João Pessoa que quer ser atendido pelo senhor, quer procurar seus serviços, qual o procedimento deve ser feito? Até que o senhor atende aqui na capital? Eu faço consultório privado, eu faço consultório em serviço público, eu sou médico também do Hospital Universitário. Inclusive, aproveitando o ensejo, Bruno, como você já mencionou na abertura, no domingo é o Dia Nacional de Combate ao Tabaco. E na próxima semana, a gente estende com a Semana de Combate ao Tabaco, a partir do domingo então, e a gente vai fazer algumas atividades no próprio Hospital Universitário Lauro Vanderlei, exatamente para disseminar esta informação de que o uso do tabaco em nada se justifica para quem quer viver com saúde. Obrigado, doutor Alexandre. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já rapidinho.